O sol nascia lento por trás das colinas, espalhando uma luz dourada pela imensa fazenda que um dia foi motivo de orgulho para Arnaldo. O vento tocava o capim como dedos que acariciam uma ferida antiga. A fazenda parecia perfeita aos olhos de quem passava pela estrada, mas por dentro carregava sombras que ninguém jamais ousou contar. A maior delas vivia atrás de uma porta de madeira, fechada com mais dor que tranca, a da menina que o pai nunca quis enxergar. Lívia acordava todos os dias, com a esperança de ouvir o próprio nome dito pela voz do pai. Mas Arnaldo não era um homem que dizia nomes, apenas ordens. Ele levantava antes de todos, caminhava firme, sempre apressado, sempre sério, sempre seco. O tipo de homem que acreditava que carinho amolecia, que amor enfraquecia e que menino era investimento, enquanto menina era atraso. Era assim que ele pensava e era assim que vivia. Os 3 filhos homens, Diego, Jonas e Mateus, eram sua extensão. Ele os exibia como troféus. Os meninos montavam cavalos desde pequenos, aprendiam a laçar, a tosar, a dirigir trator. Cada conquista dos filhos era comemorada com risadas altas, palmadas nas costas, carne assada e conversa boa na varanda. Para eles, Arnaldo tinha tempo, orgulho, atenção, mas para Lívia, para ela, restava o silêncio. Naquela manhã, enquanto os meninos preparavam os cavalos, Lívia assistia da janela. O vidro, manchado por poeira e dedos pequenos, mal deixava passar a luz, mas ela conhecia cada movimento do pai. Podia reconhecer o jeito dele erguer o chapéu, o modo como ajeitava a sela e a forma como sorria apenas para os filhos homens. Aquele sorriso nunca foi dela, nunca, nem um pedaço. A cada gargalhada que vinha do terreiro, o coração da menina encolhia mais um pouco. Ela abraçava o caderno velho contra o peito, o único amigo que dividia suas dores. Ali dentro estavam frases que ela jamais teve coragem de dizer em voz alta. Páginas com palavras borradas de lágrimas secas. Palavras que pediam amor. Palavras que pediam para existir. Na cozinha, o cheiro de pão quente se espalhava, mas Lívia não tinha fome. Sentou-se sozinha na ponta da mesa grande, onde cabia quase a família inteira. Quase, porque para ela nunca havia lugar. Pegou um pedaço de pão, mas apenas o virou entre os dedos. Zoraide, a velha cozinheira, observava a menina com pena silenciosa. Tinha visto os 4 nascerem, mas era Lívia que ela mais queria proteger. Aproximou-se devagar, puxou a cadeira ao lado e colocou a mão sobre a dela. "Por que não vai lá brincar com seus irmãos, minha menina?" perguntou com voz doce. Lívia ergueu os olhos, tentando sorrir, mas a tristeza pesava mais. "Eles não querem brincar comigo", murmurou. "Papai também não." Zoraide suspirou. Já tinha ouvido aquela frase mais vezes do que gostaria. "Seu pai é de um coração duro, minha filha, mas Deus há de amolecer. Ou talvez", disse Lívia, olhando para o pão que não comia. "Talvez ele nunca me veja." A menina levantou e caminhou para fora. No terreiro, os irmãos riam enquanto Arnaldo ensinava técnicas que Lívia decorava só de tanto observar. Ela respirou fundo, apertando o chapéu velho que usava escondido. Queria apenas uma chance, uma única. Aproximou-se devagar, como quem pisa num terreno que não pertence a ela. "Pai", chamou baixinho, "eu posso ir com vocês hoje?" As risadas cessaram. Arnaldo virou o rosto lentamente, com expressão de quem foi interrompido no meio de algo importante. "Ir?" repetiu. "Para onde? Pro pasto?" Os meninos seguraram o riso. Eu posso aprender", disse ela, quase sussurrando. Arnaldo soltou um riso curto, frio. "Aprender?" Ergueu o chapéu. "Isso aqui é para homem, Lívia. Você não aguenta nem carregar leite. Não nasceu para isso." O mundo da menina parou. Ela apertou o chapéu com tanta força que o tecido amassou. "Mas eu queria só ir junto", insistiu, mesmo sabendo que doeria. "Menina não serve para esse tipo de trabalho", respondeu ele, já virando o rosto. "Vai brincar de boneca." Aquilo quebrou algo dentro dela. Não era a primeira vez.
Mas aquela manhã seria a última em que ela tentaria. Lívia deu as costas, respirou fundo para impedir o choro e entrou correndo em casa, subindo as escadas sem olhar para trás. O pai nem percebeu. No quarto, fechou a porta com força e desabou no chão. Chorou até faltar ar. Abriu o caderno e escreveu com tanta dor que a letra tremia. Eu só queria que ele me enxergasse. Só isso. Mal sabia ela que aquele caderno, aquela dor, aquele silêncio, mudariam o destino de toda a família. E que aquela menina invisível um dia voltaria para ser a luz que faria o pai finalmente enxergar. Lívia passou o resto do dia escondida dentro do quarto. As horas pareciam longas demais para uma menina tão pequena segurando tanta dor. Lá fora, o mundo seguia, indiferente ao coração que sangrava no silêncio. Arnaldo não percebeu sua ausência. Estava ocupado demais com as tarefas do campo, com as conversas de negócio, com a falsa sensação de controle que acreditava ter sobre tudo. No entanto, naquela noite, quando a casa se encontrou com o silêncio, Lívia tomou a decisão mais dolorosa que já sentia. Iria embora. Não porque queria, mas porque já não havia espaço para ela naquele lugar. A menina arrumou sua pequena sacola, colocou dentro algumas roupas, o caderno de confidências e um pedaço de fita que a mãe tinha deixado antes de morrer. Aquele era seu bem mais precioso, a única lembrança de amor que um dia recebeu. Ao olhar pela janela e ver a lua iluminando a fazenda, ela percebeu que partir não era apenas fugir, era sobreviver. Com passos leves, caminhou pelo corredor. O chão de madeira rangia, quase como se pedisse para ela ficar. Mas a dor pesava mais. Ela encontrou Arnaldo no escritório novamente. Ele contava dinheiro, assinava papéis, tão distante que parecia morar em outro mundo, mesmo estando na mesma casa. A menina engoliu seco, tomou coragem e disse: Pai, eu só vim me despedir. Arnaldo nem levantou o rosto. Vai dormir, Lívia. Amanhã tem escola. Ela respirou fundo. A voz embargou. Não, pai. Eu vou embora. O silêncio tomou o espaço. Arnaldo levantou devagar o olhar, irritado pela interrupção. Que bobagem é essa agora? Eu vou embora da fazenda. O senhor nunca me quis aqui. Arnaldo bufou, impaciente. Se isso é mais um drama seu, vá logo então. Não tenho tempo para isso. Aquelas palavras enterraram o último pedaço de esperança que ela guardava. Ele nem percebeu a dor que causou. Lívia saiu como quem deixa para trás a própria vida. Desceu os degraus, atravessou o terreiro no escuro, ouvindo apenas o som de seus passos pequenos na terra fria. A porteira estava fechada, mas ela sabia abrir. Tinha aprendido observando os irmãos. Quando empurrou a madeira pesada, sentiu o peito apertar. Aquele lugar era tudo que ela conhecia, mas nunca foi seu. Sem olhar para trás, caminhou até desaparecer na escuridão da estrada. E Arnaldo? Arnaldo não sentiu falta, não naquela noite, nem no dia seguinte, e esse seria seu maior erro. Quando amanheceu, a rotina seguiu como sempre. Cavalos, gado, funcionários, barulho. O dia parecia comum, mas algo dentro da casa estava diferente. Estava mais vazio. Zoraide percebeu primeiro. A cama de Lívia estava arrumada demais. Roupas faltavam. O caderno desapareceu. O travesseiro ainda guardava uma marca circular. Uma lágrima recente que secou sozinha. Desesperada, Zoraide correu até Arnaldo. Doutor Arnaldo, a menina não está em lugar nenhum. Arnaldo franziu o senho, irritado. Deve estar por aí. Sempre se esconde. Ela levou as roupas, patrão. E a sacolinha dela também. Eu acho que ela... Zoraide engasgou nas palavras. Fugiu. Arnaldo ficou em silêncio por um instante. Mas não foi silêncio de dor. Foi silêncio de orgulho. Orgulho doente. Ela volta. Disse simplesmente, virando as costas e indo embora. Mas os dias passaram. Uma semana. Um mês. Um ano. E Lívia nunca voltou. Quanto mais o tempo avançava,
mais o nome dela desaparecia da boca do pai. Arnaldo fingia que nada tinha acontecido. Quando alguém perguntava, respondia com frieza. Cresceu e foi para a vida. Melhor assim. Mas no fundo, numa parte da alma que ele enterrava, havia uma pequena inquietação. Uma sombra que aparecia quando ele via uma menina da idade dela na cidade, ou quando encontrava o chapéu velho que ela tentou usar. Ele afastava o pensamento. Achava que não precisava dela. Só que a vida tem uma forma dura de ensinar. Os 3 filhos, que ele tanto exibia, começaram a seguir caminhos tortos. A liberdade virou descontrole. A confiança virou irresponsabilidade. A fazenda, antes símbolo de força, começou a ruir pelas bordas, e cada desgraça que acontecia, cada dívida, cada briga, cada prejuízo, carregava silenciosamente a ausência de quem poderia ter feito tudo diferente. Lívia. Os anos foram duros com Arnaldo. Os filhos cresceram, mas não amadureceram. Bebidas, drogas, festas intermináveis, dívidas nas costas do pai. Tudo o que Arnaldo construiu começou a ser devorado pela imprudência daqueles que ele criou com tanto orgulho. O gado adoeceu, a lavoura secou, o dinheiro desapareceu. Ele tentava desesperado salvar o que restava, mas era tarde demais. Era como tentar segurar água com os dedos. Os filhos se envolviam com gente perigosa, acumulavam confusões, eram presos, e Arnaldo gastava o que tinha e o que não tinha com advogados. O nome da família, antes respeitado, virou motivo de vergonha. E foi então que, pela primeira vez na vida, Arnaldo se viu sozinho. Os filhos sumiram, cada um para uma direção. Nenhum ligou, nenhum voltou. O homem que sempre se achou forte demais agora era apenas um velho cansado, sentado na varanda, olhando para o pasto vazio que antes pulsava vida. A fazenda, seu reino, estava hipotecada, endividada, quase toda perdida. E ele sentiu a dor que nunca tinha permitido sentir antes. Perdeu tudo. E quando finalmente a fazenda foi vendida, Arnaldo pediu apenas uma coisa. Deixem-me viver aqui até o fim, mesmo como empregado. Era humilhante, mas era tudo o que tinha. O novo dono nunca aparecia, mandava recados, pagamentos, ordens, mas nunca pisou na propriedade. Para Arnaldo, era melhor assim. Não queria ser visto como empregado por ninguém. O orgulho ainda era a única coisa que não tinha quebrado, ou pelo menos ele achava. Mas um dia, ao ser chamado no escritório, recebeu a notícia que o derrubou. O senhor será dispensado, disse a secretária. Arnaldo explodiu. Dispensado? Eu fiz acordo para ficar aqui até o fim da minha vida. A mulher manteve a calma, apenas observando. O senhor pode discutir isso com a proprietária. Proprietária? Arnaldo cuspiu a palavra. Eu não vou chamar mulher de patroa. A secretária respirou fundo. O senhor está enganado. Eu sou a proprietária. Arnaldo ficou mudo. E o senhor? É meu empregado. Ele assinou a demissão tremendo de raiva e humilhação, saindo do escritório como um homem derrotado. Mas ali, naquela porta, o destino esperava por ele. Um menino correu até Arnaldo. Moço, por que o senhor está chorando? Minha mãe também está chorando lá dentro, olhando para o senhor. Antes que Arnaldo pudesse responder, passos ecoaram atrás dele. Ele virou e viu a mulher que agora comandava tudo. Os olhos dela, a postura, a firmeza. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Até que ela disse, pai. O mundo dele parou, o ar sumiu, o chão desapareceu. Era Lívia. Não a menina que ele deixou ir, mas a mulher que o mundo devolveu. Pai, repetiu ela, com lágrimas nos olhos. A sua dor é minha, a sua queda eu assisti, mas eu voltei. Não para te ferir, e sim para te curar do que você nunca conseguiu admitir, que me perdeu. Arnaldo desabou. Caiu de joelhos, tremendo. A força que sustentou a vida inteira não era nada diante da filha que ele jurou que nunca precisaria. Me perdoa. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ela se ajoelhou junto, levantou o rosto dele com as mãos e respondeu, eu te perdoo, pai.
porque eu escolhi amar, mesmo quando doeu existir. E então mostrou os papéis. Ele não tinha assinado sua demissão. Tinha assinado a escritura da fazenda. Ela devolvia tudo a ele. E naquele abraço, o primeiro abraço que eles trocaram, um velho finalmente encontrou o que buscou a vida inteira: paz. O tempo parecia suspenso quando Lívia segurou o rosto do pai pela primeira vez. Era como se o universo inteiro tivesse parado apenas para testemunhar aquele encontro. Arnaldo não sabia o que fazer. As mãos trêmulas buscavam um apoio que não encontravam. Durante a vida inteira, ele se orgulhou de nunca demonstrar fraqueza. E ali estava, de joelhos, com o coração exposto, quebrado, vulnerável. Lívia enxugou as lágrimas dele, gesto que ele nunca soube receber porque jamais o viveu. Era a primeira vez que alguém o tocava com amor verdadeiro desde que a esposa faleceu. A mão dela era leve, mas carregada de uma força misteriosa, a força de quem cresceu sem amor e, mesmo assim, escolheu não devolver ao mundo a mesma dor. Quando ela o abraçou, o velho sentiu uma explosão silenciosa dentro do peito. Todo o peso acumulado por décadas, orgulho, dureza, arrogância, se despedaçou naquele instante. Seu choro não era simples tristeza. Era arrependimento, culpa, vergonha e, acima de tudo, alívio. Alívio de perceber que a filha que ele abandonou não o abandonou de volta. O abraço durou segundos, mas parecia carregar uma vida inteira. Lívia o apertou com cuidado, como quem segura algo frágil. O pai que ela reencontrou não era o gigante que ela temia na infância. Era apenas um homem cansado, quebrado pelas próprias decisões. Ela sussurrou: "Eu esperei esse abraço a vida toda." Arnaldo não conseguia responder. A voz desapareceu. Mas no coração dele, algo se curou. Algo renasceu. Talvez fosse tarde para reparar o passado, mas não era tarde para começar a salvá-lo. Depois do abraço, o silêncio tomou conta. Um silêncio pesado, que carregava lembranças que voltavam como facas. Arnaldo baixou o olhar, incapaz de encarar a filha. Cada detalhe dela o lembrava do que ele destruiu. O brilho nos olhos, a força no jeito de falar, a firmeza na postura. Tudo era reflexo da mulher que ela se tornou sozinha, sem ele. Lívia caminhou até a janela do escritório e respirou fundo. A vista se abria para o pasto que ela observava da infância. Quanta saudade, quanto abandono cabiam naquele pedaço de terra. Ela tocou a madeira da janela, lembrando-se do dia em que saiu pela porteira com a pequena sacola. Lembrou da estrada escura, do medo, do frio na barriga, das noites chorando em lugares desconhecidos. Arnaldo, tímido e destruído, tentou falar. "Eu não sabia." Lívia o interrompeu sem agressividade, mas com uma verdade cortante. Não sabia porque nunca quis saber. Arnaldo fechou os olhos. Sim, era verdade. Ele nunca quis enxergar. Preferiu acreditar que estava certo, que sua forma de amar era forte, quando na verdade era a ausência. "Filha, eu..." tentou, mas travou novamente. Lívia se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e tocou as mãos dele. "Pai, eu vivi coisas que o senhor nunca saberá. Quis voltar tantas vezes, mas o medo de ser rejeitada de novo era maior. Eu era só uma menina, e o senhor me mandou embora como se eu fosse ninguém." Arnaldo desabou em lágrimas. Aquela verdade quebrou o pouco de orgulho que restava. "Eu fui um monstro", chorou. "Fui um pai miserável." Lívia o abraçou de novo. "Não, pai. O senhor foi um homem ferido. E homens feridos machucam quem não deveriam." E pela primeira vez, Arnaldo entendeu que pedir perdão não apagava o passado, mas o transformava. Lívia abriu lentamente a bolsa que trazia consigo. Ali dentro havia um caderno. Não o da infância, mas outro, mais novo, cheio de páginas escritas à mão. Ela o colocou sobre a mesa e empurrou em direção ao pai. "Isso é o que a sua ausência deixou", disse.
Arnaldo abriu o caderno com as mãos trêmulas. As primeiras páginas eram cartas. Cartas endereçadas a ele. Cartas que nunca foram enviadas. A letra dela ainda parecia de menina nas primeiras frases, crescendo em maturidade e dor conforme o tempo passava. Pai, hoje eu dormi em um depósito velho. Está frio. Eu queria que o senhor tivesse dito que eu importava. Pai, consegui um emprego limpando mesas. Queria que o senhor tivesse dito que eu era capaz. Pai, hoje eu chorei olhando para uma menina que tinha o pai segurando sua mão. Pai, por que o senhor nunca voltou atrás? Arnaldo não suportou. Fechou o caderno, colocou as mãos no rosto e chorou como um homem que perdeu tudo o que importava. Lívia continuou. Escrevi cada uma dessas cartas pensando que um dia o senhor me encontraria, mas eu tive que te encontrar, porque se eu esperasse o senhor, eu estaria morta, ou perdida para sempre. Arnaldo levantou a cabeça desesperado. Como você conseguiu sobreviver? Sozinha? Ela sorriu triste. Deus me guiou. Pessoas boas me ajudaram. E eu prometi a mim mesma que venceria. Não para esfregar na sua cara, mas para mostrar que filha mulher também é capaz. Arnaldo segurou o caderno no peito como quem segura um filho recém-nascido. Eu não mereço nada disso. Nada. Mas recebe, disse ela. É assim que começa o perdão. Lívia guiou o pai até uma cadeira. Ele parecia frágil, como se o peso dos anos tivesse caído sobre ele todo de uma vez. Sentou-se devagar, respirando fundo, tentando se equilibrar entre dor e alívio. Pai, disse ela sentando-se ao lado, eu precisei entender muita coisa antes de voltar. Arnaldo olhou para ela com olhos cansados. Eu não queria que você voltasse assim, me encontrando desse jeito, destruído. Pai, respondeu ela suavemente, foi o senhor quem me ensinou, sem querer, que precisamos cair para entender que não somos de ferro. Arnaldo sorriu triste. Eu sempre achei que amar demais tornava a gente fraco. Amar não enfraquece, disse ela. Amar cura. Silêncio. O tipo de silêncio que cura. Lívia continuou. Eu passei anos guardando raiva. Achava que quando voltasse iria te humilhar como o senhor me humilhou. Mas o tempo é professor, pai. Ele me mostrou que vingança dói mais em quem pratica. Arnaldo balançou a cabeça, chorando. Eu queria poder voltar atrás. Queria ter sido diferente. Eu também, disse ela. Mas não podemos apagar o passado. Podemos só construir um novo final. Ela estendeu a mão. Arnaldo segurou. E ali, naquele gesto, começaram a reconstruir algo quebrado há muito tempo. Lívia levantou-se e pegou os papéis sobre a mesa. Arnaldo observava sem entender. Cada movimento dela parecia firme demais para alguém que ele costumava chamar de fraca. Pai, disse. O senhor acha que assinou a sua demissão hoje? Arnaldo apenas acenou com a cabeça. Lívia abriu os papéis com calma e virou a primeira página para ele. Não era demissão. Era isso. Arnaldo ajustou os óculos, leu devagar, e o coração disparou. Era a escritura da fazenda, a fazenda inteira, no nome dele. Isso não pode, gaguejou. Eu vendi isso tudo. Você comprou tudo de volta? Comprei, respondeu ela com um sorriso que misturava dor e orgulho. Porque nenhum lugar no mundo tinha tanto significado para mim quanto este, mesmo que tenha me machucado tanto. Arnaldo ficou sem ar. Eu não mereço. Eu sei, ela respondeu. Mas eu não devolvo isso porque o senhor merece. Devolvo porque eu escolho curar o que o senhor destruiu um dia. Ele caiu em prantos novamente. Nunca tinha recebido um gesto de amor tão grande. Quando finalmente conseguiu falar, Arnaldo ergueu os olhos para a filha. Lívia, por que você me devolveu isso? Eu te dei tão pouco. Ela enxugou as lágrimas dele com delicadeza. Pai, eu te devolvo porque eu não quero carregar ódio. O senhor já sofreu demais. Eu também. Mas agora a gente tem chance de viver algo diferente. O pequeno garoto, seu neto, entrou correndo pela porta e se jogou no colo do avô, abraçando-o como se sempre tivesse conhecido aquele homem. Arnaldo chorou ainda mais forte.
Era como se toda a dor do passado estivesse sendo arrancada, camada por camada. Lívia colocou a mão sobre o ombro dele. Pai, acabou. Estamos aqui. Eu, o senhor, e seu neto. Agora podemos ser o que nunca fomos. Uma família. E pela primeira vez na vida, Arnaldo acreditou nisso. Acreditou que ainda havia tempo. Acreditou que o amor, mesmo tardio, ainda podia florescer. A tarde caiu com uma luz dourada que atravessava as janelas do escritório. Aquele lugar, sempre tão frio e vazio, parecia diferente agora. Era como se finalmente respirasse alívio. Arnaldo enxugou as lágrimas, ainda segurando os documentos da fazenda como quem agarra a própria alma. Mas algo maior que a terra, maior que o dinheiro, maior que qualquer escritura, havia sido devolvido a ele naquele dia. Sua família. Lívia abriu as janelas, deixando o vento entrar. O ar fresco trouxe memórias antigas. O cheiro da fazenda no tempo em que ele ainda era jovem, o som dos bois no pasto, o barulho dos meninos brincando. Mas havia também a lembrança dolorosa da ausência dela. E agora, tudo aquilo parecia se encontrar num mesmo ponto do tempo, pedindo para ser curado. Arnaldo levantou-se com dificuldade. O corpo já não obedecia como antes, e a idade pesava. Mas havia uma nova energia dentro dele, como se algo despertasse depois de anos adormecido. Ele caminhou até a porta, olhou para o terreiro e respirou fundo. Pela primeira vez, depois de muito tempo, desejou viver. Não apenas existir. Viver. Lívia, murmurou. Eu quero te pedir uma coisa. Ela se virou curiosa. O que, pai? Me ensina a ser seu pai. Do jeito certo. Antes que eu não tenha mais tempo. A pergunta veio como uma facada no peito dela. Não de dor, mas de cura. Era tudo o que ela queria desde menina. Ela sorriu com lágrimas. O senhor já começou quando me chamou de filha. Arnaldo se aproximou devagar, como se temesse quebrá-la. Eu posso te abraçar de novo? Lívia assentiu, e ele a envolveu com cuidado. O abraço não era mais o desespero do reencontro. Era o início de uma vida nova, construída com tijolos de arrependimento, perdão e amor. Enquanto isso, o pequeno neto observava os dois, sem entender completamente o peso daquela cena, mas sentindo que algo importante acontecia. Algo que mudaria o futuro de todos. Era o começo da reconstrução, daquilo que nunca existiu antes. No dia seguinte, o sol mal havia nascido quando Arnaldo se preparou para enfrentar algo que evitou por anos, entrar na antiga casa principal. Desde que virou empregado, dormia em um quartinho perto do curral, pequeno, abafado e solitário. Ele não tinha coragem de andar pelos corredores onde seus passos um dia ecoaram com orgulho. Tinha medo de olhar para tudo aquilo e lembrar do que perdeu. Não a fazenda, mas a família. Mas aquele dia era diferente. Lívia o acompanhava, segurando seu braço. O menino caminhava ao lado, pulando em cada poça de água deixada pela chuva da noite anterior. O vento estava fresco, carregando o cheiro de terra molhada, como se a natureza comemorasse a reconciliação. Ao entrar na casa, Arnaldo ficou imóvel. Cada detalhe trazia memórias. A mesa grande onde jantavam, o quadro antigo da esposa, a escada que os meninos subiam correndo. E o corredor onde Lívia costumava andar devagar, silenciosa, tentando não incomodar ninguém. Ele tocou a madeira da porta. Aqui foi onde eu vi sua mãe pela última vez, disse com a voz embargada. Lívia colocou a mão sobre a dele. Pai, eu também senti falta dela todos esses anos. Eles subiram as escadas juntos, passo a passo. Arnaldo entrou no antigo quarto que um dia foi dela. Os móveis haviam sido trocados, mas a sensação era a mesma. Aquele era o lugar mais esquecido da casa. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Eu te deixei tão sozinha, murmurou. Mas eu voltei, respondeu ela com ternura. Arnaldo sorriu com tristeza e orgulho ao mesmo tempo. Você voltou para me salvar. Não, pai. Eu voltei para me libertar. E se Deus permitiu, para libertar o senhor também. E naquele quarto,
o passado enfim encontrou cura. Dias se passaram, e Arnaldo parecia renascer. A fazenda, agora restaurada, parecia florescer junto. Os funcionários notavam a mudança. O homem duro, que antes gritava ordem sem olhar nos olhos de ninguém, agora caminhava devagar, cumprimentando, agradecendo, sorrindo. Não um sorriso grande. Ele ainda era Arnaldo, mas um sorriso sincero, coisa que ninguém ali tinha visto antes. Lívia, por sua vez, fazia ajustes em documentos, contratos e melhorias na fazenda. Ela não pretendia interferir na liderança do pai. Apenas queria garantir que ele tivesse o apoio que nunca teve. No entanto, havia uma verdade escondida que ela ainda não tinha contado. Algo que carregou durante anos. Numa tarde silenciosa, ela chamou o pai para conversar na varanda. Pai, tem algo que preciso te contar. Ele sentou-se ao lado dela, preocupado. O que foi? Lívia respirou fundo. As palavras pareciam pesadas demais. Quando eu saí de casa, eu não fiquei sozinha nos primeiros meses. Eu morava com uma mulher muito simples que me acolheu. Era como uma segunda mãe para mim. Arnaldo franziu o senho. Eu agradeço a Deus por ela ter te ajudado. Ela adoecia muito, continuou Lívia. Eu cuidava dela. E quando ela morreu, ela me deixou a pequena pensão que recebia. Foi com isso que eu comecei tudo. Foi com isso que sobrevivi. Arnaldo colocou a mão no peito. Eu devia ter sido eu. Eu devia ter cuidado de você. Lívia sorriu com doçura. Pai, tudo o que vivi me trouxe até aqui. Se nada tivesse acontecido, talvez eu nunca fosse forte o bastante para voltar. Então, pela primeira vez, Arnaldo disse algo que nunca disse a ninguém. Eu tenho orgulho de você, minha filha. E o rosto dela se iluminou como nunca antes. Apesar da reconciliação, havia um último peso sobre o coração de Arnaldo. Os 3 filhos homens. Ele não os via há anos. Cada um seguiu seu próprio rumo depois que a fazenda foi vendida. Alguns envolvidos em problemas, outros desaparecidos. A dor daquela realidade ainda queimava nele. Sentado na beira da cama, ele confessou. Lívia, eu sinto que falhei com eles. Como falhei com você, pai, disse ela. Seus erros do passado não podem estragar o que o senhor está vivendo agora. Mas eles precisam saber que eu mudei. Precisam saber que eu sinto falta deles. Então vamos atrás deles, afirmou. Um por um. Ele a olhou surpreso. Você faria isso por mim? Faria porque hoje eu entendo algo que o tempo me ensinou. Ninguém está perdido quando alguém ainda o espera. E assim, começaram a buscar os irmãos. Não foi fácil. O primeiro estava vivendo em outra cidade, lutando contra vícios. O segundo trabalhava de bicos, sem rumo. O terceiro, isolado, com raiva do mundo e do pai. Mas a determinação de Lívia foi maior. Um a um, ela conversou com eles, mostrou a verdade, contou o que viveu, mostrou a mudança do pai. E aos poucos, os irmãos aceitaram voltar. Era um reencontro difícil, mas necessário. Era fim de tarde quando todos chegaram. A casa parecia pequena para tanta emoção. Os irmãos, antes arrogantes, agora carregavam em seus rostos marcas de vida dura, escolhas ruins e arrependimentos acumulados. Arnaldo ficou imóvel quando viu os 3 entrando. Seus olhos se encheram de lágrimas. Diego foi o primeiro a falar. Pai, a gente não veio aqui para brigar. Jonas, mais discreto, completou. A Lívia falou que o senhor mudou. Mateus, o mais difícil, respirou fundo. Eu não sei se consigo te perdoar, mas eu vim. Isso é tudo que eu posso fazer. Arnaldo caiu em prantos, abraçando os 3, pedindo perdão como nunca pediu. Os filhos choravam também. Não havia mais orgulho, nem raiva, nem disputa. Apenas 4 homens e uma mulher, tentando juntar os pedaços de uma família que um dia se despedaçou por orgulho. Lívia observava tudo com lágrimas silenciosas. Ela finalmente tinha o que esperou desde criança. Uma família completa. Os dias seguintes foram os mais lindos que aquela fazenda já viveu. Arnaldo, agora cercado pelos 4 filhos e pelo neto, parecia mais jovem. Caminhava com passos leves,
sorria com facilidade e, pela primeira vez, sentava-se à mesa com todos, conversando como um pai de verdade. Numa tarde tranquila, com o céu pintado de laranja, ele chamou os 4 filhos para perto. Meus filhos, disse com a voz embargada, eu não mereço nada disso, mas vocês me deram a chance de viver o que eu nunca vivi. Obrigado por me perdoarem. Obrigado por me devolverem a vida. Lívia segurou a mão dele. Pai, o Senhor nos ensinou algo sem querer. Nos ensinou que o amor pode renascer até da pior das dores e que nunca é tarde para recomeçar. Arnaldo olhou para todos com os olhos marejados. Eu fui um homem duro, mas hoje, pela primeira vez, eu sei o que é ser pai. Os filhos se aproximaram para um abraço coletivo. O vento soprou suavemente, levantando o pó da varanda como se a natureza aplaudisse aquele momento. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. A fazenda que um dia foi palco de dor, agora era terra fértil para o amor, para a cura, para o perdão, para a família que renasceu. E enquanto o sol se punha atrás das colinas, Arnaldo fechou os olhos e agradeceu a Deus, porque pela primeira vez na vida, a sua vida finalmente fazia sentido. Deixe nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo. Adoramos saber de onde vocês nos acompanham. Deixe seu like se essa história te emocionou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história comovente como esta. Compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma mensagem de perdão, esperança e amor familiar hoje.